O Congresso Nacional tem pressionado o Palácio do Planalto a apresentar uma solução para a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Como mostramos, a expectativa é que a Câmara vote urgência da matéria em 10 de junho e a tendência é que a Casa derrube a alta do imposto. De olho nisso, o presidente Lula fez, neste domingo, afagos ao presidente da Câmara, Hugo Motta, em evento do PSB. No evento, Lula disse que Motta precisa ser bem tratado pela esquerda e admitiu que mudanças importantes precisam ser discutidas com o Congresso. Vamos ouvir. Quero cumprimentar o nosso querido deputado Hugo Motta, que também eu considero você uma novidade na política brasileira. Independente do partido que você pertence, ou seja, o teu comportamento e a tua eleição como presidente da Câmara é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começa a acontecer coisas boas. E isso é extremamente importante. E eu quero que você saiba que os partidos de esquerda nesse país vão lhe tratar como jamais alguém imaginou que pudessem tratar o presidente da Câmara que pertence a outro partido político. Porque nós estamos convencidos que todas as decisões que a gente tiver que tomar em benefício do povo brasileiro, a gente tem que tomar na construção da maioria. E já uma coisa nova tem acontecido, é que eu tenho feito questão de todas as coisas importantes que eu vou mandar para o Congresso Nacional, e todas as viagens que eu faço, eu convido o presidente da Câmara, eu convido o presidente do Senado, eu convido os deputados indicados pelas lideranças e senadores. Porque é importante que eles saibam o que as pessoas lá fora pensavam do Brasil e o que as pessoas pensam lá fora do Brasil agora. Justamente essa questão do IOF, até quando o presidente Lula tem realmente poder de convencer Hugo Motta a segurar essa pauta, eu convido o nosso querido Wilson Lima, diretamente de Brasília, e o Rodolfo Borges, que está aqui no nosso estúdio, para debatermos o que o governo pode fazer nesses próximos 8 dias até o dia D, que não é nem o dia D, na verdade não são 7 dias, porque dia D é o dia 9, dia 10 vai para a votação. Wilson, o Lula tem motivos para se preocupar ou vai ser um toma lá da cá e no final ele vai conseguir o que quer? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Rodolfo, mas principalmente boa tarde para você, minha amiga e meus amigos de O Antagonista e também do canal BMC News. Olha, como diria o colega daquela emissora, o Palácio do Planalto está preocupado. Há de fato uma preocupação nessa história, porque o governo federal precisa apresentar uma solução para o IOF. E os sinais que o Palácio do Planalto tem dado são cada vez piores. Inclusive hoje, acho que o Rodolfo até pode falar um pouco sobre isso, hoje o Haddad já deu outra declaração no sentido de que o governo não tem uma solução fácil para isso. O grande problema, Inácio, e aí é uma questão de conta. O governo apresentou na semana retrasada um déficit fiscal na casa dos 50 bilhões. Por que eu estou falando de 50 bilhões? Porque eu estou pegando os 31 anunciados mais os 20 bilhões que seriam gerados pelo IOF, por essa mudança no IOF. Então na prática, o saldo negativo do governo federal é de 50 bi. Né? O governo federal está aí está no cheque especial na casa dos 50 bilhões. A questão é que o Congresso já vai trabalhar para derrubar esses 20 bi. Então, o Haddad vai ter que achar esses 20 bi de algum ponto. Se fala de fundo, de você resgatar fundo público, já se fala aí também de você tentar ter alguma antecipação de receita. Tem gente do governo que defende um aumento, como o caso do Mercadante, defende o aumento da tributação das bets, enfim. A verdade é que daqui a uma semana, hoje é dia 2, daqui a exatamente até segunda-feira, o governo tem até a próxima segunda-feira para apresentar alguma solução. E sinceramente, Inácio, eu acho que não vai encontrar. Esse que é o grande problema. Eu acho que não vai encontrar. O Hugo Motta, ele sabe que ele não vai ter condições de segurar o Congresso, porque não depende mais dele.
Ele, Mota, pelo que eu apurei, se dependesse só dele, Hugo Mota, ele batia no peito, seguraria no peito essa história do aumento do IOF. Mas não depende dele. Você tem o Centrão e até integrantes da base que são contra o aumento do IOF. Então ele não vai conseguir segurar todo mundo. Ele não vai criar uma confusão contra os seus próprios aliados, contra os seus próprios colegas de Congresso. Não faz sentido para o Hugo Mota. Porque em nome de você sustentar uma bobagem do governo federal, um erro do governo federal, não faz sentido você criar um problema com os seus correligionários. Então, o Lula, nesse discurso, na prática, faz um afago para o Hugo Mota, tenta trazer o Hugo Mota para o seu lado, porque ele sabe muito bem que a missão do Hugo Mota é extremamente difícil. E como a gente falou na semana passada, não depende só do Hugo Mota. O Davi Alcolumbre também está pressionado. Ou seja, se não for por Hugo Mota, essa história da derrubada do IOF vai vir pelo Davi Alcolumbre. E Davi Alcolumbre a gente sabe como é que ele age. Ele não é bobo. Então, se ele vê uma oportunidade, ele vai lá e abraça essa oportunidade. E é disso que se trata. Então, meu caro Inácio, meu caro Rodolfo, o presidente Lula precisa entender que não depende só de um personagem. Depende do próprio governo, depende dele. E aí não adianta ficar fazendo discursinho para tentar convencer o coleguinha a corrigir a besteira que ele, Lula, que o governo Lula fez no final do mês de maio. Rodolfo Borges, muito boa tarde. Qual a sua análise dessa tentativa, como nós vemos agora, do Lula tentar afagar Hugo Mota na tentativa disso ter algum peso na decisão dele daqui exatamente uma semana? Boa tarde a todos. O Wilson já deu aí a posição do Mota. Dificilmente, mesmo que o Lula afague muito o presidente da Câmara, vai mudar o cenário que está instalado no Congresso Nacional. E o que está acontecendo, vamos ser claro, o Congresso Nacional está se aproveitando de um erro do governo federal. Pode-se argumentar, os governistas vão argumentar aí, quem defende o Lula, os lulistas, mas o Congresso também não é responsável fiscalmente, por que agora eles vêm com esse discurso para cima do Lula? Eles vêm com esse discurso porque o Lula deu esse discurso para eles. E essa é a hora que o Congresso percebeu que tem como ganhar alguma popularidade, né? A gente chamou a atenção na semana passada para uma pesquisa que mostrou que os políticos com mais rejeição hoje, e a grande parte deles é muito rejeitada, mas os principais são Davi Alcolumbre e Hugo Mota. São os presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente. Então, o governo Lula, ao aumentar imposto, deu a oportunidade aí para os líderes do Congresso dizerem, olha, nós não vamos aumentar imposto, daqui não vai sair. E aí vão fazer a propaganda deles. Então, vamos dizer assim, no direito político deles de fazer a propaganda. Todo mundo sabe, a gente diz aqui isso para vocês praticamente todo dia. A questão da responsabilidade fiscal não é uma preocupação nem para o Executivo, nem para o Legislativo e nem para o Judiciário. Principalmente o Judiciário, ultimamente, né? Tem gastado com super salários demais. Mas, politicamente, vem agora os líderes do Legislativo falar, não, aqui não, a gente vai agora barrar esse imposto. O governo Lula deu isso para eles. Sobre o que o Wilson falou mais cedo aí, o Haddad, ele parou quando estava chegando ao Ministério da Fazenda hoje para falar com jornalistas. Quando isso acontece, quando o ministro da Fazenda para, ele faz questão de parar, ele não precisa parar, ele não precisa falar, não tem uma entrevista coletiva ali para ser dada, mas quando ele para é muito significativo, porque ele sente que ele precisa passar um recado. E o recado que o Haddad deu foi o que a gente vem falando aqui há meses. Ele falou que vai colocar as reformas estruturais, isso está em destaque, a gente destacou na revista Cruzoé, no site da Cruzoé, e replicamos no Antagonista hoje de manhã, as reformas estruturais vão voltar para a mesa, foi o que o Haddad falou. E a gente tem falado, não tem outro caminho, tem que ter a reforma estrutural. O que o governo Lula estava tentando fazer, e a gente vem falando isso principalmente desde janeiro desse ano, quando o governo simplesmente abandonou qualquer perspectiva de reforma estrutural, na expectativa de que teria que fazer um monte de agrados aí para a população para melhorar a aprovação do Lula e permitir que ele venha a ser candidato à reeleição em 2026. O que me parece que ocorreu agora, a partir dessa crise do IOF, é que o governo Lula se deu conta de que essa estratégia de largar o governo de olho em 2026 tão cedo não vai sustentar essa perspectiva de reeleição do Lula. Não é que o governo agora se tocou, nossa, olha, realmente nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar o país. Não. Me parece que eles perceberam que eles não vão conseguir, não tem margem
para continuar gastando da forma como eles estavam e conseguir recuperar a popularidade que eles perderam sem que o desgaste aumente. E aí é por isso que agora veio o IOF, virou esse bode na sala, né? Que vamos aumentar o IOF porque a gente precisa contingenciar um pedaço do gasto e tirar dinheiro de algum lugar para sustentar essa gastança do governo federal. Não vão conseguir por aí, e aí vem essa possibilidade de colocar uma reforma estrutural na mesa. Como o Wilson falou, eu concordo com o Wilson, eu acho muito difícil que o governo Lula consiga fazer isso, porque eu, até agora, mesmo com o ministro fazendo esse discurso, não vejo neles vontade de fazer essa reforma estrutural. Eles estão fazendo o discurso que precisa ser feito agora, porque o Congresso botou contra a parede e falou, olha, não vai ser IOF, vocês têm que encontrar uma outra solução para esses gastos que vocês estão impondo aí para o governo federal. E aí eles vão dar uma enrolada, não me parece que eles vão conseguir sair com algo de bom disso aí, mas vamos esperar, né? Até porque... Diga, Wilson. Não, e tem um detalhe, desculpa te cortar, Inácio, é porque o Rodolfo levantou uma bola importantíssima sobre essa questão da reforma administrativa. O que acontece, gente? Vamos colocar, né, em pratos limpos aqui. O Arthur Lira queria porque queria uma reforma administrativa. Ele trabalhou por isso. Inclusive, ele deu uma entrevista para a gente aqui na Cruzoé, de forma exclusiva, uma entrevista na qual ele falava sobre a importância da reforma administrativa, etc. O que aconteceu na época, 2023? Vamos lá, trazer um pouquinho para a memória. O próprio governo Lula barrou. A ministra da Gestão, Esther Dweck, fez um trabalho intenso de bastidores para barrar a reforma administrativa. Ontem, no evento do PSB, o Lula, querendo ou não, eu vou até escrever sobre isso, viu, Rodolfo? Já vou até aproveitar, já vou deixar logo um gancho para a gente aqui. O Lula soltou a seguinte frase. Tem hoje em Brasília o viciado em diário oficial, uma expressão assim, criticando o servidor público que fica fiscalizando o governo pelo diário oficial. Que é aquele servidor público, quando o Lula concede algum benefício a uma categoria, a outra categoria vai lá e pede benefício parecido. Então, mexer com esse vespeiro numa véspera de ano eleitoral, me desculpa, é como disse o Rodolfo, é jogar o bode na sala para tentar colher alguma coisa. Não vai... Desculpem o termo, meus amigos e minhas amigas. Não vai rolar. Reforma administrativa é um tema muito sensível, porque se você for mexer com uma categoria, outra categoria vai em cima e não vai deixar. O Haddad, como falou o Rodolfo agora há pouco, ele voltou a mencionar a questão dos supersalários. Gente, não vai rolar. Não é porque o Wilson não quer, não é porque isso não seja importante. Seria extremamente importante o governo que tivesse coragem para mexer em supersalários. Só que esse é um governo fraco. E é um governo que age demagogicamente. É um governo que quer utilizar o supersalário como bode, como tentativa de você conseguir resolver o problema de arrecadação. Só que é o seguinte, meus amigos, nós vivemos num país em que tem juiz que ganha 600 mil reais em um único mês e depois entra com a ação judicial contra a repórter que divulgou o salário do camaradinha, sendo que o salário do cidadão, do abençoado, do bonito de corpo, está lá, publicado no sistema de transparência do Tribunal de Justiça. Assim, então se a gente vive em um país em que magistrados se dá o direito de ficar chateadinho pelo fato de algum jornalista revelar o quanto que ele ganha, né? Por mais que tenha direito àquela bolada, mas é uma bolada perto de um país que você tem milhões de pessoas vivendo com R$ 1.500. Então, assim, aí vem o Haddad me falar de, vamos combater os super salários para tentar... E olha que contradição, que é algo contraditório, né, Rodolfo? Porque você bate nessa tecla, precisamos combater os super salários, mas isso aí como uma estratégia de tentar conter os rombos provocados pelo próprio governo federal. Ou seja, ninguém quer ajudar
a você ter uma máquina pública mais eficiente, mais equilibrada e que, de fato, né, possibilite que você tenha um bem-estar social coletivo. Não está todo mundo pensando no seu lado e de gambiarra em gambiarra, meu amigo. Aí a gente vive, infelizmente, nesse nosso país em que falta ordem e falta progresso.